E aí, pessoal, tudo bem? Como você está? Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar vindo para assistir essa live rápida de meditação da palavra do Senhor. Eu quero, antes de iniciar tudo, eu quero começar com uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai amado, nós te louvamos, nós te damos graça, Senhor, porque é maravilhoso acordar e saber que o Senhor, Ele cuidou de nós durante o sono. É maravilhoso saber que o Senhor estava trabalhando por nós durante o nosso sono. Obrigado pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo isso, Pai. E pedimos também, Senhor, por todas as famílias em volta do mundo, Pai, que têm sofrido, que têm pranteado, chorado, Pai. Nós queremos lembrar delas também, Senhor. Nós queremos também prantear junto com elas, ó Pai. Porque nós estamos de luto também. Nós estamos de luto e por estarmos de luto nós queremos pedir que o Senhor Espírito Santo comece a tocá-las, comece a visitá-las, comece a confortar, Senhor, a sarar toda ferida, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude durante esse período agora que vamos meditar um pouco rapidamente na Tua Palavra, que seja tudo para a Tua honra e glória. E aonde esse vídeo alcance, Senhor, essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar um pouco hoje, lá na primeira carta de João, não o Evangelho, mas a primeira epístola de João, que no capítulo 1, que diz o seguinte, apenas 2 versículos rapidamente, diz assim, ó. O que vimos e ouvimos, isto anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Esse texto ele fala claramente sobre comunhão, sobre relacionamento. E não tem como falar disso tudo se também não está falando de intimidade. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, eu vejo que algumas pessoas já acessaram aqui, estão assistindo, eu te pergunto, como tem sido os seus relacionamentos ultimamente? Qual tem sido a sua busca por relacionamentos? E eu marquei algumas coisas aqui, eu queria compartilhar rapidamente com você. Por exemplo, primeiramente vamos entender o que é comunhão. Comunhão, como diz vem do latim. Eu via há muitas das vezes os padres falar sobre comungar, né? Sobre comer junto, estar junto e tal. Mas, Hildo, como que nós vamos ter comunhão se estamos vivendo uma pandemia, né? Mas eu quero, primeiramente, antes da gente dar esse pontapé inicial, eu quero saber se o áudio está saindo bacana aí. Eu quero que todos possam... Eu quero que você interaja comigo, né? Eu vejo que algumas pessoas estão assistindo já. Eu quero saber se o áudio ele está saindo bom aí, está saindo bacana. Porque daí a gente coloca outro dispositivo aqui para poder melhorar o áudio. Eu aguardo a resposta de vocês aqui ao vivo mesmo online, tá bom? Mas veja, comunhão, aí como eu dizia, retomando o raciocínio, comunhão, Hildo, mas como que a gente vai ter comunhão estando vivendo essa pandemia, essa quarentena, e estando todos dentro de casa, né? Não, eu compreendo quando você faz esse tipo de pergunta, e
E daí eu penso o seguinte, que comunhão é quando eu tenho algo em comum com a pessoa também. E o que nós temos... Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado, Marcos e Cecília. Muito obrigado. E o interessante é que comunhão é quando eu tenho algo em comum com a pessoa. Quando eu tenho algo em comum. E quando eu tenho algo em comum, aí então faz com que esse relacionamento ele se estenda para outros âmbitos da nossa vida. Mas o que eu e você temos em comum? O que eu e você temos em comum? Nós temos o Senhor Jesus como comum na nossa vida. Nós temos o Senhor Jesus como comum na nossa vida. E isso é legal, porque, veja, agora, essa questão do Senhor Jesus ser comum entre eu e você é o que faz com que seja legal, porque a gente aceitou Jesus. A gente confessou Ele como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Isso faz com que eu e você temos uma ligação. Porque a nossa ligação, ela foi feita lá na eternidade. Porque Deus, ele criou essa relação entre eu e você. Agora veja só. Se comunhão, ele significa comungar, se estar junto, comer junto, isso significa ter algo em comum, então isso quer dizer que nós temos uma relação com Deus, o nosso Pai. E se nós temos uma relação com Deus, o nosso Pai, ela foi criada em algum momento da história. Ela foi criada em algum momento da história. Desculpa porque eu apertei o dedo aqui. Eu sou novo nesse negócio de fazer ao vivo. Eu não sei tirar as notificações do WhatsApp, não sei fazer nada, mas glória a Deus, vamos continuar assim. Beleza? Eu espero que você permaneça firme até o fim. Veja só, como eu dizia, então se nós temos algo em comum, se o Senhor ele criou essa possibilidade de estarmos em comum, de termos algo em comum, e Ele é o nosso ponto comum entre eu e você, a nossa identificação, porque eu e você se identificamos porque Deus, Ele é a nossa identificação, né? Então veja só, e em algum momento da história foi criado esse link entre nós e Deus. E foi justamente lá na cruz do Calvário que Jesus ele criou esse relacionamento. Ele nos uniu novamente com Deus. Porque estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Estávamos largados. Não tínhamos perspectivas de termos uma vida diante de Deus. Agora não. Agora nós temos uma vida perfeita. Temos esperança de que no futuro estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Porque Jesus ele nos garantiu essa vitória. Como diz lá em Isaías, porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ali Ele nos garantiu a nossa vida, a uma vida eterna, porque estávamos perdidos, estávamos condenados por toda a eternidade. Mas aí Deus, com toda a sua sabedoria, Ele manda seu filho, seu único filho, para sofrer pelo meu pecado, morrer pelo meu pecado, sendo eu pecador, sendo você pecador, Ele morreu pelo seu pecado, e com esse sacrifício, esse sofrimento, esse sacrifício, ressuscitando, Ele nos justificou. Tínhamos uma dívida eterna, Ele pagou essa dívida, e pagando essa dívida torna eu e você justos diante de Deus, o Pai. E daí então Ele regenerou, Ele fez de novo. E lá em Coríntios 5,17, acho que é a primeira carta de Coríntios, fala assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Jesus com o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele fez de novo. Fez uma nova criatura, eu e você.
fez de uma nova criatura, fazendo com que eu e você fôssemos renovados, ou seja, feitos novamente, como se o oleiro pegasse o barro, quebrasse aquele vaso velho, rachado, e fizesse um vaso novo. E daí o sacrifício continua. E daí esse sacrifício ele pega aquele ramo de oliveira braba, que éramos eu e você, e enxertou na videira verdadeira, fazendo eu e você filhos de Deus. Então ele nos justificou, nos regenerou e nos adotou. Éramos órfãos de pai e mãe, espiritualmente. E ele fez eu e você filhos de Deus. Olha, é maravilhoso quando a gente ouve falar sobre a questão de comunhão, de intimidade. Mas aí, por exemplo, intimidade. O que é intimidade? Eu acho que intimidade é muito mais do que a gente imagina. Porque pensa o seguinte, intimidade é quando eu compartilho coisas íntimas do profundo da minha alma com alguém que eu me relaciono. Por exemplo, com a minha esposa, eu tenho intimidade com a minha esposa. E eu compartilho segredos com ela que só eu e ela sabemos. E o interessante é que na intimidade não precisa se usar palavras. Um toque, um olhar, um abraço. Isso já demonstra intimidade. Já mostra que existe um relacionamento profundo entre você e essa pessoa. E não é diferente trazendo para a nossa vida espiritual entre o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento de intimidade. Como diz lá no Salmo 25, versículo 14, fala bem assim: porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele lhe mostrará os seus tesouros ou os seus segredos. Eu e você, nós só começamos a ter uma relação de intimidade com Deus, com o Senhor, a partir do momento que a gente decide realmente permitir que Ele entre em nossa vida e faça morada. E não basta apenas eu abrir a porta da minha casa para Ele entrar e fazer morada. Ele precisa simplesmente vir e entrar em todos os cômodos. Por exemplo, na minha casa tem pessoas que vêm e permanecem na sala. Tomam um cafezinho, batem um papo e depois vão embora. Mas tem um outro grupo de pessoas que eles vêm na sala, eles vão até a cozinha e fazem um almoço ali com a gente ali e tal. A gente tem um momento de comunhão, de descontração, bate-papo e beleza. Mas tem aqueles que têm acesso direto a todos os cômodos da minha casa. Eles conhecem, eles sabem onde está aquele almoxarifado, as coisas que eu guardo, os entulhos que eu guardo. Essas pessoas, elas conhecem de fato a minha intimidade. Porque nós temos um relacionamento. E daí o interessante é que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento assim, que não tenha limites. Que Ele tenha acesso a todos os lugares da minha vida. Que Ele tenha acesso a todos os lugares da minha alma. Para que Ele entre e faça morada em tudo, em todos os lugares. Eu peço que você abra sua Bíblia aí, ou olhe no seu celular, lá na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Vamos lá? Capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3. Versículos do 1 ao 5. Diz assim, ó: Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis.
pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição moral, natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também deles. Aqui o apóstolo Paulo, ele aconselha o seu discípulo Timóteo sobre o que iria acontecer, como que as pessoas elas seriam nos dias vindouros, né? E nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas elas têm mantido relações dessa forma. Elas têm tido comportamentos semelhantes a esses. E o que a gente percebe, a gente fala bem assim, poxa, mas aonde está o amor das pessoas? Aonde está a empatia das pessoas? Aí eu te pergunto, como que nós cristãos, nós vamos demonstrar comunhão com Deus e esse amor maravilhoso se nós tivermos um perfil como esse? Como? Se você quiser responder aí e eu tiver como ler sua pergunta, a gente pode fazer uma discussão. Eu quero que você seja participativo também. Porque veja só, para ter comunhão com Deus, eu não posso ter essas características. Eu não posso. Porque o cristão genuíno, ele tem que ter a mansidão que o Espírito que Jesus teve. Ele tem que ter o domínio próprio que Jesus teve. Ele tem que ter o cuidado com as pessoas que Jesus teve. Ele tem que ter a prudência que Jesus teve. Ele tem que olhar para as pessoas com carinho, com o amor que Jesus teve. Agora, se eu e você tivermos esse perfil, a gente está um pouco distante e aquém daquilo que Deus espera que sejamos. Agora, o interessante é que eu e você, nós podemos, e ainda está em tempo, de melhorarmos como cristãos. De melhorarmos, porque veja, é um domingo de manhã, um domingo pela manhã, e o interessante é que eu e você, nós precisamos manter o ritmo que tínhamos antes. O ritmo de irmos à escola dominical, à igreja, o ritmo de leitura da palavra, mantermos o ritmo de oração diária, mantermos o ritmo de consagração diária. Porque se nós não mantivermos esses hábitos na nossa vida, a gente vai se esquecer e talvez a gente possa aderir até mesmo um perfil como esse. Talvez essa pandemia ela tenha vindo para afunilar. Talvez essa pandemia ela tenha vindo para melhorar o meu relacionamento com Deus, para melhorar a nossa vida com Deus, para nos preparar para o que ainda virá. Porque se eu e você continuarmos na superficialidade que estamos espiritualmente, talvez a gente não atinja aquele patamar que Jesus espera que tenhamos e atinjamos. Porque para que eu e você, nós atinjamos esse patamar, é preciso galgar degraus, subir degraus, um após outro, luta após luta,
Ah, Hildo, mas tá muito difícil, eu estou desempregado, já faz anos que eu estou desempregado. Beleza, você está desempregado, mas tem faltado o pão de cada dia na sua mesa? Tem faltado alguma coisa que o Senhor não tem suprido? Tem pessoas aí fora que falam que porque o cristão está passando luta, está passando dificuldade, é porque ele está em pecado. Não, irmão. Nem todas as lutas na nossa vida é por causa do pecado, mas por causa da nossa cabeça dura, que não buscamos o Senhor todos os dias como deve ser buscado. E quando o João escreveu ali que nós escrevemos isso para que vocês tenham comunhão, e ele falava assim, tenham comunhão conosco, e ele ainda falava assim, a nossa comunhão é com o Pai e Jesus Cristo, seu Filho. Ele está falando bem assim, que nós precisamos se relacionar de forma mais profunda com o Pai. Talvez que eu não consigo ter uma comunhão física agora com você, porque estamos em quarentena. Mas fala para mim, diga se não é comunhão, diga para mim se não é comunhão, se eu não tenho comunhão agora com o Marcos e a Cecília, deixa eu explicar para você que talvez não conheça, Marcos e Cecília, esse é meu pastor e a esposa dele, que eu amo demais. Mas fala para mim, se eu não estou tendo comunhão agora com o pastor Marcos e a Cecília, com o Luiz Carlos e a Gleise Ganzaroli, com a Gildete, com a Aline, com o pastor Nailton, meu irmão, e com a Thaís, que acabou de entrar também, Thaís Santos. Fala para mim, se eu não estou tendo comunhão com essas pessoas, claro que estou, com o Léo, Leozão, o Léo, estou tendo comunhão com muitas outras pessoas que estão entrando, isso é comunhão, nós só não estamos fisicamente nos tocando, nos abraçando, nos beijando, mas isso é comunhão, porque a gente está linkado com o Pai, estamos se ouvindo, estamos nos falando, isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora. E olha só, João, ele escreve de uma forma bem clara, gente. Ele escreve de uma forma bem clara. E a gente precisa entender o porquê que nós estamos aqui nesse mundo. Né? Olha só, ele fala, vou repetir mais uma vez a leitura, que diz assim, ó. O que vimos e ouvimos, olha só, o que vimos e ouvimos, isto os anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aí ele afirma, porque a nossa comunhão é com Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, seu Filho. É da hora. E ele ainda fala bem assim, estas coisas eu vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Gente, é muito top. Ele fala assim, ó, eu tô anunciando, João tá falando bem assim, de forma bem simplificada. Eu tô anunciando o que eu ouvi, para que vocês tenham comunhão conosco, os discípulos. E ele pega e fala e afirma, fala bem assim, olha só, gente, presta atenção. A nossa comunhão é com Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho. Deu para entender? Ou seja, quando eu tenho comunhão com os discípulos de Jesus, que estão em volta de todo mundo, da forma que nós estamos tendo agora, quando nós temos esse tipo de comunhão, a gente automaticamente está dizendo para todo mundo e está declarando no reino espiritual que nós temos comunhão com o Pai. E é isso que nós queremos, ser um só em pensamento e atos. Agir como um só. Mas algumas pessoas que têm esse perfil que a gente leu lá na segunda carta de Timóteo, essas pessoas que têm esse perfil, talvez essas pessoas elas tenham uma espiritualidade vazia. E não estou aqui querendo defender isso, aquilo, outro, mas eu quero falar aqui sobre a nossa vida espiritual com Deus.
Porque quando uma pessoa tem um perfil desse que foi narrado em Timóteo, lá na segunda carta, quando a pessoa tem um perfil como esse, a pessoa, ela talvez seja uma pessoa que seja religiosa. Uma pessoa religiosa. Que para ela o mais importante é manter a aparência física do que simplesmente manter uma mudança de comportamento. E eu falei antes da pandemia, eu falei com os nossos jovens na igreja, falei sobre quando lá no Éden, lá no Gênesis, Deus fala bem assim: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E eu falei para eles sobre imagem e semelhança. E eu expliquei de uma forma bem simplificada de que a imagem, quando Deus fala, a imagem todos os meus atos, as minhas obras que as pessoas podem ver. A imagem. Porque é o que as pessoas podem visualizar. Então assim, eu posso ter uma imagem boa. Eu posso ter uma imagem boa. Mas a semelhança, ela precisa ser incomparável. A semelhança, ela fala da minha moral. A semelhança, ela fala do meu perfil como homem quando ninguém está me vendo. O que eu faço quando ninguém está me vendo? Quando eu estou na frente do computador. Quando eu estou sozinho, eu e minha esposa, e a gente está conversando e de repente os ânimos eles são exaltados e tal. É naquele momento. Essa semelhança, ela precisa ter o perfil que Jesus pediu que tenhamos. Que é justamente, que está lá em Gálatas 5, que fala bem assim, que eu preciso ter amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, temperança, e assim ele vai. O fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. A semelhança está falando disso. É quando alguém na igreja pisa no meu pé, falou de mim e tal, e eu simplesmente não vou reagir da forma que eu quero, de qualquer forma. Mas eu vou manter a minha postura como cristão e vou resolver as coisas como deve ser resolvido. Semelhança. Entenda, imagem, semelhança. Deu para entender aí, mais ou menos? Imagem, semelhança. Quando eu entendo esse princípio, porque Deus ele trabalha ele trabalha através de princípios. Os princípios de Deus ele não muda. Ele não muda. E isso é um princípio espiritual. As minhas obras que os homens podem ver, elas têm que estar boa. Mas a semelhança que habita em mim é o caráter, é o perfil de Deus que existe em mim, que todo dia precisa ser trabalhado para que a minha humanidade, o perfil de homem que existe dentro de mim, a natureza adâmica que existe dentro de mim, ela não aflore novamente. Porque se eu permito que essa natureza adâmica ela seja aflorada novamente em mim, eu automaticamente estou esquecendo do que aconteceu lá no Calvário há mais ou menos 2000 anos atrás. Porque o que aconteceu lá no Calvário há 2000 anos atrás, que a gente comemorou semana passada, que é a Páscoa, ele tomou sobre si as minhas dores, a minha enfermidade. Ele perdoou o meu pecado. Foi isso que aconteceu. Então eu preciso manter o velho homem no lugar que ele está agora, mas que a natureza divina ela possa brotar em meu coração. Eu tenho que, a partir desse momento, tenho que amar mais o meu irmão. Tenho que amar mais a minha irmã, as minhas irmãs. Eu tenho que amar mais os meus líderes. Eu tenho que amar mais as pessoas lá fora, os moradores de rua, as pessoas que estão presas nas garras do pecado ainda. Não agindo apenas como um religioso,
não apenas agindo apenas como um religioso, mas viver de uma forma digna para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu fico admirado com a grandeza que Salomão escreveu e viveu toda a sua vida, escreveu os livros que ele escreveu. E interessante que Salomão ele foi um rei tão poderoso que viveu glórias e mais glórias, ele tinha de tudo para poder viver o top dos top da sua época. Só que em determinado momento da vida, na velhice, ele fala assim: olha, gente, é tudo vaidade. Na verdade, eu corri tanto atrás disso aqui, mas só perdi meu tempo. Porque o que é mais precioso é guardar aquilo que o Senhor nos deu, compartilhou com a gente, que é a semelhança dele aqui, ó. A semelhança dele aqui. Tá bom, querido? Eu espero que o Senhor nos ajude para que todo domingo a gente possa compartilhar um pouco sobre o que Deus ele tem feito na nossa vida. Mas antes que a gente acabe, finalize essa live, deixa eu te falar um negócio que talvez você não saiba. Ó, presta atenção, marca num papel que eu vou falar agora. Você sabia que só o fato de você saber que Deus te ama, vou repetir, você sabia que só o fato de você saber que Deus te ama, isso faz de você uma pessoa totalmente comprometida com Ele? Você sabia? Eu vou repetir novamente. Você sabia que só o fato de você saber que Deus te ama, você automaticamente está comprometido com Ele? Sabia? Responde aí, ó. Eu quero ouvir quantos aqui. Dá um joinha quem entendeu o que eu falei. Manda aí o joinha. Vou repetir mais uma vez. Você sabia que Deus, só em você saber que Deus te ama, você está comprometido com Ele? Sabia? Agora, já que você sabe que Deus te ama, qual que vai ser a sua posição diante disso? Hã? Olha lá, a Mônica entendeu. A Mônica Góes entendeu. Dá um joinha lá se você entendeu a pergunta. A Mônica entendeu. Qual que é a sua posição diante disso? Já que você sabe que Deus te ama. Deus é fiel. Vamos orar? Eu não sei quanto tempo que deu de live. Aí, Aline. Te amo, viu, Aline? Você é especial, você, o Paulo, Gabriel, Duda e o Isaac. A gente ama vocês, tá? Alganzarolha aí. Vamos orar? Agradecer ao Deus. Eu espero que o Senhor nos ajude. Domingo que vem, eu quero às 9 horas em ponto começar a fazer esse esquema de live. A gente vai trazer um assunto também interessante também, para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui. Entenda, não é um profissional que está falando, é de amigo para amigo, de irmão para irmão. Beleza? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado por todas essas pessoas que estiveram agora online com a gente, Pai, ao vivo. Mas também agradecemos por todos aqueles que esse vídeo vai, Senhor, alcançar, Senhor. Que essa mensagem, mensagem simples, mas que essa mensagem possa alcançar todos nós, Pai. E essas pessoas também. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então não esqueça, comunhão gera intimidade.
E a nossa intimidade é com o nosso Pai, com Jesus Cristo, seu Filho. Eu vos escrevi o que eu ouvi e vi, para que tenhais comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai. E isso eu escrevo para que a vossa alegria seja completa. Da hora, né? Deus abençoe, meu querido, minha querida, e fica na paz, viu? Fica na paz. Ó, 35 minutos, valeu, Mônica. 35 minutos, tá bom, gente, tá bom. Glória a Deus. Jesus te ama, um beijão para todos vocês. Eu tô com muita saudade. Deus abençoe.